Bom, acho que começou a gravar. Então, gente, essa é a nossa última semana, né? Boa noite a todos do YouTube. Hoje essa é a nossa última semana antes do recesso, para a gente dar uma descansada, quem precisa, quem não precisa, para recuperar o tempo perdido, né? Porque às vezes vale a pena também. Vale um pouquinho, assim, se você está com a matéria muito atrasada, o que eu sugiro? Que você use o recesso para você colocar a matéria em dia, mas com cautela, né? Porque o descanso ele é necessário, né? Ele é necessário também porque a gente ainda tem alguns meses pela frente. Então, assim, estuda menos, mas estuda. E quem tá com a matéria em dia, dá aquela descansada, assiste uns filmezinhos bacanas, levinhos. E é isso. Hoje a gente vai continuar trabalhando com estatística. Hoje o professor Paulo Ricardo não vai poder estar aqui com a gente. Eu acabei de arrebentar meu chinelo. O professor Paulo Ricardo não vai poder estar aqui com a gente. Então a gente vai estender a aula um pouquinho até mais tarde. Eu nem gosto, né? Alguns alunos me mandaram mensagem hoje, não, alguns não, na verdade só a Thaís, né? Que mandou mensagem hoje perguntando sobre a lista 4, e hoje que eu tinha comentado com vocês na aula passada, que eu tinha colocado a lista 5 também, para vocês fazerem. Thaisa, quando você quiser me mandar mensagem, você é ex-aluna do meu marido, né? Quando você quiser me mandar mensagem para tirar dúvida, todos vocês, tá, gente? Vocês podem mandar. Eu só não tirei sua dúvida hoje direto no WhatsApp, porque a gente ia ter aula hoje. Então eu falei, aí eu até comentei com o Leandro, falei, ele, por que você não tirou a dúvida dela no WhatsApp? Eu falei, mas eu vou ter aula agora. Mas quando vocês quiserem mandar mensagem, a gente tira dúvida, tá, gente? Então isso se estende a todo mundo. Não precisa esperar a minha aula para a gente tirar dúvida, não, tá bom? Então, eu vou perguntar, não sei nem por que eu pergunto, sabe? Porque isso dói no meu coração. Mas, vocês fizeram a lista 4, a lista 5? Podem responder, tá? Com não, porque eu tô preparada. Eu fiz. Bora. Mais alguém? Thaís, eu não fez assim, que eu imaginei que você só tivesse feito a 4, porque você só falou da 4, falei, então ela ainda tá na 4. Mas já é um caminho, né? Pra chegar na 5 tem que ter feito a 4. Alguém não fez, ou teve alguma dificuldade, alguma coisa assim, quer comentar a respeito da lista? Acha que tá difícil, que tá grande, quer fazer alguma crítica? Algum comentário? Pessoal, a 5 eu ainda não fiz, confesso. Uhum. E na 4, eu fiquei em dúvida em algumas. Show. Tá, Marcelo tá acabando a lista 5. Vamos então fazer o seguinte. Quem aqui tem dúvida na lista 4? Por enquanto, Tainá e Thaisa, não é isso? Deixa eu pegar um papel aqui para anotar as questões. Aí a gente resolve a lista e depois já volta, já resolve as dúvidas, né? E aí já vai para começar a estatística, porque a lista 6 de vocês já está praticamente pronta. Eu não postei ela ainda não, porque falta eu formatar, essas coisas assim. A 5, eu não vou tirar a dúvida dela hoje não, então, porque a maioria não deve ter feito. E aí, quando a gente voltar de recesso, eu corrijo a lista 5 e a lista 6, porque a lista 6 ela já está com média, já é um pouquinho mais de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, peraí, lista 4. A Thaisa, 3, 4 e 8. Eu tinha colocado no Google Classroom a errata do gabarito. Tinham acho que 3 questões que estavam com gabarito errado e eu coloquei a errata. Não sei se tem alguma coisa a ver com essas questões. Professora, as minhas Oi. dúvidas foram as mesmas da Thaisa, 3, 3, 4 4. e 8, ok. Show. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Mais alguém tem alguma questão? Lista 4, queira perguntar? Ok. Então vamos lá, a gente faz rapidinho, para a gente poder ir para a matéria de hoje. Lista 4, questões aqui. 3, 4, 8. Esse é 4, 3. Deixa eu colocar aqui.
Um instantinho, gente. Deixa eu só pegar ela aqui. Pra gente ter espaço. Deixar assim mesmo. Bom, vamos lá. Vamos ler aqui. É uma questão que caiu no concurso público da Prefeitura de Guaratinguetá. Eu geralmente tenho colocado para vocês quando é prefeitura, mas eu não. Eu citei no gráfico do quadro. Thaís, eu imagino. É um gráfico que ele é surtável mesmo. Eu não costumo colocar a banca aqui para vocês, porque não é relevante no caso de preparação para Enem, né? Mais quando é preparação para concurso público, que é mais relevante, porque você geralmente estuda os padrões da banca que você vai fazer a prova, né? Então, eu coloco aqui mais também para vocês terem uma noção, né? Enfim. Deixa eu só ver se minha caneta está funcionando. Deveria estar, né? Então, peraí, gente, que a caneta... vamos ler aqui. O gráfico apresenta informações sobre o número total de reclamações recebidas pelo saque de uma empresa de telefonia em determinado dia, das 7 às 17 horas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí ele coloca aqui. Total acumulado de reclamações recebidas. Acho que eu já fiz essa questão aqui com vocês, não lembro. Acho que alguém já tinha perguntado. Ou foi no WhatsApp, ou foi na aula, não lembro. Aí ele dá aqui como que se fala? As alternativas para a gente poder marcar qual delas é correta, certo? Antes de a gente ler as alternativas, eu quero que vocês olhem bastante para esse gráfico aqui, que ele é um gráfico de colunas, né? Tem o título, como eu falei para vocês, a gente sempre tem que ver o título, né? Total acumulado de reclamações recebidas. E quando a gente olha aqui embaixo, o que a gente vê? Ó? Até 9 horas, 34 ligações. Até 11 horas, 152 ligações. Até 13 horas. Então, o que acontece? Quando ele coloca esse até aqui embaixo no eixo horizontal, né, que se fosse um plano cartesiano seria o eixo X, ele não está colocando que 9 horas foram 34 ligações, 11 horas foram 152 ligações. Ele está colocando que até as 9 foram 34. Então, eu posso ter ligações às 7, às 8, às 9. Até às 11 foram 152 ligações. Então, é um intervalo, né? Então, aí você tem que prestar bastante atenção nesse até. Vamos ver as alternativas e aí a gente vai ver por que isso. Ó, o número total de reclamações recebidas foi de 1.509. Muita gente poderia marcar essa resposta. Aliás, essa questão aqui, ela é uma questão que todas as alternativas, elas são fáceis de alguém marcar se tiver despercebido, né? Se tiver desatento. Por quê? Você poderia, para chegar nesse 1.509, somar todos esses valores aqui. Mas quando você está somando todos esses valores, você está somando um valor a mais. Por quê? Quando eu falo aqui que às 11 horas eu tive 152 ligações recebidas, até às 11, eu estou incluindo essas 34 ligações que eu tive até as 9 horas. Ele vai acumulando, entendeu? Então, se foram até as 17 horas, eu tive 537 ligações, o total de ligações recebidas no dia foi de 537, tá? Porque foram todas as ligações até as 17 horas, ou seja, no dia inteiro. Aí aqui, letra B. Às 17 horas foi recebido o maior número de reclamações. Ó, se até as 15 horas eu tinha recebido 503 ligações, e até as 17 eu recebi, boa noite, Marcos, 537, então entre 15 horas
e 17 horas, eu recebi 537 menos 503 ligações. Eu recebi 34 ligações entre 15 e 17 horas. Eu não sei quantas foram às 17 horas. No máximo vai ter sido 34. Mas não foi o maior número. Tá? Então não pode saber. Eu nem lembro qual é a resposta, gente, porque eu fiz essa questão faz tempo. Até as 13 horas, a letra C agora, tá? Foram recebidas mais da metade do total de reclamações. Qual é o total de reclamações? A gente já viu ali na letra A, né? 537. Esse é o total, que foram todas as ligações recebidas até as 17. Qual que é a metade de 537? Aí vai dar 268,5, tá? Ele diz que até as 13 horas foram recebidas mais da metade, ou seja, mais do que 268,5. Quantas ligações eu tive até as 13 horas? 283. 283, de fato, é maior que 268,5. Tudo bem? Então, até as 11 horas, realmente, eu tive mais da metade das ligações do dia inteiro. Eu escrevi aqui de novo, né? A mesma coisa. Maior. 200 e quanto você falou? Tem 283. Tá? Então, meu gabarito vai ser letra C. Vou olhar a D e a E. O período em que foram recebidas menos reclamações foi de 9 até as 11. Aí, eu tenho que ver de hora em hora, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Até 9 horas. Foram 34 ligações. Entre 9 e 11 horas. Até as 9 foram 34. E até as 150, até as 11 foram 152, ou seja, de 9 até 11 vai dar 152 menos 34, né? Que vai dar 120 alguma coisa. Enfim, aí a gente vai fazendo essas contas aqui e a gente vai ver que eu não vou fazer conta por conta porque a gente já tem nosso gabarito e é só para vocês entenderem, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui nas alternativas é com essa ideia desse até, bom? O período em que foram recebidas mais reclamações foi de 15 até 17. A gente já viu que de 15 até 17 foram 34 ligações. Não é o período que recebeu mais, porque só se você for olhar, ó, entre 13 e 15 teve um salto grande. Ó. Então também não pode ser a letra E. Tudo bem? O gabarito fica mesmo na letra C. Tá? Essa é uma questão aqui que de conta. É só somar e diminuir, mas ela é uma questão de muita interpretação de texto. E é uma questão que é interessante de interpretação de texto, que são a interpretação além do gráfico, ela está nos alternativas, né? Tá? Tainá, e Thaisa, é isso? Isso. Sanou a dúvida? Continuando a dúvida? Piorou a dúvida? Não, dá para entender, professor. Obrigada. Show. Thaisa também esqueci, né? Então, vamos aqui para a próxima. A próxima era 4. Não cabe aqui para eu dar o screen, tem que diminuir. Se assusta, né? Quem foi que falou que pirou nesse gráfico, que ele assusta, né? Thaisa, você estava analisando de forma errada o que você desconsiderou até? Entendi. Ai, não saiu a letra E. Peraí. Por que não saiu, gente? Agora saiu. Deixa eu copiar ele aqui. Certo. Ver se ele vai.
Não vai de novo, né? Tem que deixar do jeito que estava mesmo. Agora foi, vai entender. Apaga aqui para a gente ter espaço para escrever. Vamos lá. Indicadores têm mostrado uma evolução da participação feminina na autoria de publicações científicas. Eu acho que é bom aumentar isso aqui para vocês. O que vocês acham? Ou vocês não conseguem enxergar? Dá pra enxergar, professora. Só os nomes dos países mesmo, olhando na folha dá pra ler. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar só o gráfico aqui e vou aumentar só o gráfico. Ver se eu consigo. Não aumenta. Então, deixa assim. Um levantamento de autores de diferentes países, cujos artigos foram publicados em periódicos de uma plataforma, obteve a proporção de mulheres para cada homem entre os autores em atividade para os intervalos de tempo, 2 intervalos de tempo, que gerou o gráfico. Eu vou ter que aumentar porque eu mesmo não estou gerando. Peraí. Também nem tanto, né? Continua ruim, mas... Vamos lá, olha só. Aqui, que eu falei para vocês sobre a gente, porque os gráficos, eles podem surgir para a gente de várias formas, né? A gente sempre tem que olhar o gráfico, eles às vezes assustam, mas a gente tem que olhar e tem que pegar todas as informações possíveis que a gente tem no gráfico, tá? Aqui em cima ele dá uma legenda, ó. O azul é de 1999 a 2003 e o vermelho é de 2014 a 2018, tá? Para a esquerda, quanto mais para a esquerda a gente tem mais homens, e quanto mais para a direita a gente tem mais mulheres. Tudo bem? Apesar de observarmos aumento na participação feminina no comparativo entre os 2 intervalos de tempo, a quantidade de mulheres em atividade nesses periódicos, aí ele dá cada uma das alternativas. Vamos botar aqui, ó, não dobrou em nenhum país. Aí vamos ver em cada um dos países, né? Azul é no primeiro período, de 99 a 2003. Vermelho é o segundo período, 2014 a 2018. Aí está a quantidade de mulheres, né? Quanto mais para a direita, a gente tem mais mulheres, tudo bem? Então, olha só, na Argentina, a Argentina era 0,8 alguma coisa e foi para 1, alguma coisa, não dobrou, porque de 0,8 para dobrar teria que ir para 1,6, tudo bem? Então, ele está dizendo que não dobrou em nenhum país. A gente vai ter que ver se realmente não dobrou. No Brasil, estava aqui, ó, 0,5 alguma coisa. E no segundo período foi para 0,7 alguma coisa. Também não dobrou. Porque se tivesse dobrado, 0,5 o dobro é 1. Então, teria que ser mais do que 1. Tá? Espanha, a mesma coisa que o Brasil. Também não. França, estava um pouco abaixo de 0,5. Ou tá 0,4,5, né, 45, e foi para um pouco mais de 0,6, também não dobrou. Porque 0,4 dobra 0,8, então teria que estar no mínimo acima de 0,8. Reino Unido, um pouco abaixo de 0,4 e foi para 0,6, também não dobrou. Japão, muito menos. Japão estava um pouco acima de 0,1 e não chegou nem em 0,2, né? Também não dobrou, porque teria que passar de 0,2, que é o dobro. México, um pouco acima de 0,4 e foi para 0,6, também não dobrou. Portugal já está um pouquinho maior, né, a diferença. Vamos olhar aqui. 0,6 e foi para 0,9, também não dobrou. Eu estou falando 0,6, mas a gente sabe que não é exatamente, né? Vai ser 0,6 alguma coisa. Só que o dobro de 0,6 é 1,2. Então, não vai ser 0,9. Estados Unidos também não. 0,3 foi para 0,5. Então, a alternativa A não dobrou em nenhum país, para mim, é a correta. Vocês conseguem entender?
Parece tão fácil com a senhora explicar. A gente pensa como eu não enxerguei isso. É assim mesmo. Aí as outras, a gente tem o mesmo raciocínio. Dobrou em apenas 4 países. Não é, porque se a gente viu que não dobrou em nenhuma, não pode ser. As outras 4 alternativas, automaticamente, se a gente já marcou a letra A, não podem ser, né? Porque se não dobrou em nenhum, vai ter dobrado em 4. E por aí vai. Certo? Thaisa, pronuncie-se, por favor. Thaisa sumiu. Thaisa? Ok. Agora vamos para 8. Ô, Thaisa. Essa questão vai ser chata. Ô, gente. Por que eu faço isso com vocês, né? Não sou eu que faço, não. É o Ney, no caso, né? Então. Que besteira. Acho que eu não consigo copiar aqui direto. Tem que dar o print mesmo. Essa questão, ela não é. Ela foi tensa, porque ela é tensa, assim. A questão em si, ela não é difícil. O problema dela é que ela é chatinha, trabalhosa, né? É o tipo de questão que ninguém gosta. Desnecessário, né? Vamos combinar? Ah, apaguei. Tá, vamos lá. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana. Então, eu só vou botar aqui. Pastel, refrigerante e caldo de cana. Fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado do levantamento está apresentado no gráfico. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver o gráfico melhor. Tá bem ruim de enxergar, né? Peraí, gente, que eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou tentar fazer aqui mesmo. Consigo pegar aqui? Não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo liberar espaço aqui. Não. Tô fazendo uma gambiarra aqui, tá, gente? Pra gente poder enxergar, porque eu não tô enxergando, não. Bom, não. Assim mesmo.
fazer aqui mesmo e aí eu tento arrumar um espacinho. Vamos lá. Vamos tentar interpretar o gráfico primeiro para a gente poder fazer ele um pouquinho melhor, a questão um pouquinho melhor. Ó, a linha pontilhada é o caldo de cana. Então, ó, no domingo ele vendeu 4 caldo de canas. Na segunda, está entre 2 e 4. Ele vendeu 3, porque é metade, né? De 2 e 4. Ele não pode ter vendido 2,2 caldo de cana, né? Caldo de cana. Na terça-feira, ele vendeu 1 caldo de cana, porque está entre o 0 e o 2. Na quarta, ele vendeu 2. Na quinta, ó, porque cada linha dessas aqui está indo de 2 em 2, tá vendo? 2, 4. Na quinta, ele vendeu 4 caldos de cana. Na sexta, ele vendeu 8. Tá na última linha do polígono. No sábado, ele vendeu o total de 10 e no domingo 10. Não. Na sexta, ele vendeu 7, porque tá aqui no pontilhado, que o caldo de cana é o pontilhado. No sábado, 7 também, tá? E por aí vai. E se eu quiser ver o pastel, é a linha que tá toda preta. No domingo, 10. Na segunda, 2, ó. Na terça, é a segunda linha, são 4. Na quarta, 4 também, ó. É a segunda linha. Na quinta, ele vendeu 7. Porque ele tá aqui, ó, entre a terceira linha e a quarta, tá no meio, tá? Então, assim, é um gráfico que assusta, mas vocês conseguem. Até quem não fez, tá, gente? Porque quem não fez, às vezes a aula fica chata, né? Quando você tá tirando dúvida de uma coisa que você não fez ainda, mas tenta ver a questão como você começar a se identificar com os gráficos, diferentes tipos de gráficos mesmo, tá? Vamos ver aqui o que ele fala. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana a quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da semana. Então, ó, refrigerante igual à soma da quantidade de refrigerante e de caldo de cana vendido no respectivo dia da última semana. Então, no domingo, ele vai vender quantos refrigerantes? A quantidade de refrigerante mais caldo de cana que ele vendeu no domingo passado. Quantos refrigerantes que ele vai vender na segunda? A quantidade de refrigerante mais a quantidade de caldo de cana que ele vendeu na segunda passada. E por aí vai, tá? Então, vamos calcular aqui os refrigerantes. Cadê a questão? Cadê a questão? Cadê a questão? Ó, vou começar aqui com refrigerante. Vou botar um R, tá? Domingo. Como que vai ser? Refrigerante mais caldo de cana. Quantos de refrigerante que ele vendeu? É linha cinza. 7, porque está entre o 6 e o 8. Mais caldo de cana. Quantos que ele vendeu? 4. 7 mais 4, 11. Segunda. Quantos de refrigerante que ele vendeu? 4. Quantos de caldo de cana? Está entre o 2 e 4, foram 3. Então, 4 mais 3, 7. Na terça, ele vendeu de refrigerante a linha cinza, tá na segunda linha 4. E caldo de cana, 1. Que tá entre o 0 e 1. 4 mais 1, 5. Na quarta. Aí é isso, tá? É vocês fazerem. A questão é chata por isso, porque tem que ficar olhando um por um. Na quarta, de refrigerante, tá entre o 4 e o 6. Então foram 5. Mais o caldo de cana, 2. E aí pode ser que eu esteja olhando errado, que eu esteja. Porque eu lembro que quando eu fiz essa questão, eu fiz um problema uns 4 vezes, porque toda hora eu olhava o número errado. Quinta-feira. Cadê quinta-feira? Refrigerante, 8. E caldo de cana, 4. Esse aí aqui é o tipo de questão que não é difícil,
mas que para pegar um aluno nervoso e sem atenção no dia da prova é muito fácil. Assim, para você errar essa questão aqui é muito fácil, não é no dia da prova, né? Refrigerante, a linha cinza, caldo de cana, no caso 8, caldo de cana está entre 6 e 8, 7. Então vai ficar 8 mais 7. 15. E no sábado, para acabar, refrigerante 8, caldo de cana 7 também. Professora, eu ia registrar essa soma. Alguns eu acertei, outros eu peguei de dia errado. É muito fácil você errar, é muito fácil, muito. É o que eu tô falando para vocês. Eu errei várias vezes fazendo essa questão, várias vezes. Porque você olha a linha errada, enfim, né? Vamos ver agora as outras informações. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à de refrigerante em lata que pretende vender em tal dia. Então fica mais fácil. Porque o pastel ele vai vender a mesma quantidade que ele vende de refrigerante. Então aqui, na verdade, é refrigerante e pastel. Se ele vender 11 refrigerantes, ele vai vender 11 pastéis. 7 refrigerantes, 7 pastéis. Tudo bem? Já o número de caldo de cana estima que as vendas diárias serão iguais à da última semana. Então, de caldo de cana é só você botar lá de cá. Tá aqui assim. Muita organização, que eu sou muito organizada. Tá? Que é do caldo de cana. No domingo, caldo de cana é o quadradinho, né? 4. Na segunda, 3. Aí é só olhar aqui, né? Porque eu já escrevi o caldo de cana, é o segundo aqui que eu olhei, né? 4, 7 e 7. Tudo bem? Só estou reescrevendo o que eu já tinha visto no gráfico. Agora eu vou ver o que ele está perguntando. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Quer dizer, eu fiz caldo de cana à toa, né? Porque ele quer só saber de pastéis. Fui burra. Vamos ver aqui então. Ó. Segundo as estimativas, a quantidade... É isso que eu falo, né? Que na verdade, Thaisa, eu falo uma coisa para vocês e faço outra, né? O que eu falo para vocês? Quando a gente vai fazer a questão, vai lá, vê o gráfico, vê o que ele está perguntando, porque você já vai para o gráfico sabendo o que ele está perguntando. Eu faço isso geralmente quando eu estou fazendo prova. Eu não fiz hoje para mostrar para vocês que é errado. Brincadeira, eu não fiz porque eu não fiz mesmo. Porque quando a gente está resolvendo questão para vocês, a gente usa uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Mas na hora da prova, é sempre interessante vocês olharem a pergunta, que aí vocês já vão saber exatamente, né? Não faz igual eu fiz agora não, tá? Vamos lá, quantidade de pastéis. É essa aqui, né? 11, 7, 5, vamos somar aqui. 11 com 7, 18, com 5, 23, com 7, 30, com 12, 42, com 15, 57, com mais 15, 72. E quanto que ele vendeu na semana passada? Vamos ver aqui. O pastel é a linha preta. 10 no domingo, mais 2 na segunda. Espero que eu não esteja errando nada. Mais 4 na terça. Mais 4 na quarta. Isso é. Mais 7 na quinta. Mais 8 na sexta. E mais 10 no sábado. 10 com 2, 12. Com 4, 16, 20, 27, 35, 45. Na semana anterior ele vendeu 45, na semana seguinte 72. O que ele está perguntando? Quanto ele deve vender a mais? De 45 para 72. Vai aumentar 27. Letra B. E aí? Comentários. Entendi, professora. Eu confundi nas contas mesmo, mas deu para entender. Uhum. Show. E quem não fez, depois tenta fazer em casa, com calma, direitinho, tá? Muita conta, muita linha, você na hora confunde linha cinza com linha pontilhada, com linha preta. Isso é muito, muito normal, tá? Mas é isso aí, gente. Tipo, errar em casa e tudo mais é um aprendizado muito grande, né? Que aí na hora da prova vocês já vão um pouquinho mais calejados em relação a isso.
Nada para vocês, vão arrasar, isso aí não tem dúvidas. Mais alguma dúvida ou a gente pode ir para continuar a matéria? Pode continuar por mim, professora. Show. Vamos lá. Entrou mais alguém aqui enquanto estava falando? Acho que não, né? Com certeza, Marcos. Todos nós aprendemos com os erros, né? Erro é bom, mas é ruim, né? Deixa eu abrir isso aqui, a mensagem. Bom, gente, vamos lá, então. Para a gente poder começar... Começar não, né? Continuar a parte de estatística. Só me lembrar aqui, gente. Onde que eu faço mesmo aqui a apresentação? Bom, então vamos lá. Só para a gente poder lembrar, tá? Na última aula, eu comecei falando com vocês sobre estatística, né? Aí a gente falou um pouquinho como é que funciona o processo de coletar dados, de separar os dados, enfim, a gente fez conversou um pouco a respeito da introdução, né, do que é estatística, tá. Eu coloquei, lembrando que eu coloquei lá no Google Classroom a lista 5, que também é a de análise de gráficos, já mais um pouquinho para estatística. Então, quem não fez ainda, faça, por favor. Quem não fez a lista 4 ainda, faça, por favor. Lembrando que eu já vou colocar a lista 6 essa semana, então vai dar uma acumuladinha. E aí, a lista 6, a gente já vai, da 6 em diante, a gente já vai começar com umas matérias um pouquinho mais pesadas. Então, é sempre bom vocês não deixarem acumular, tá? E aí, o que eu falei para vocês? Que quando a gente fala de estatística, a gente tem nas questões do Enem, basicamente 4 tipos, né? As questões de análise de gráfico, que é o que a gente já vem fazendo, né? E a análise de gráfico, que às vezes ela acaba pegando outros assuntos, de porcentagem e tudo mais, que vai ser o próximo assunto quando a gente terminar a estatística. E tem as 3 medidas principais, que são as que a gente vai estudar um pouquinho mais, que é a média, a mediana e a moda. Também tem desvio padrão e variância, que costumam, assim, não costumam cair, mas às vezes caem. Um ano, eu fiz 5 sem cair, uma questão só. É lógico que a gente vai comentar sobre eles, tá? Mas a mediana é a que mais cai e a média, beleza? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre média e na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre mediana, tá? Na última aula, a gente já estava falando sobre coletar os dados, né? E aí eu falei para vocês que a gente tem, quando a gente separa todos os dados, eles podem estar no que a gente chama de rol, que é quando todas as informações que você coleta, você escreve em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, vamos supor que eu tenha feito uma pesquisa sobre as idades em determinado público, sei lá, em determinado lugar. Também via lista plana. Não consegui ler, peraí. Show, Marcos. Assim, é lógico que cada aprendizado é sempre bom, é sempre válido, tá? Mas o nosso enfoque é um pouquinho diferente do Banco do Brasil, tá? Então, assim, lógico que ajuda, mas ela, puro para a prova do Banco do Brasil, ela não serve não, tá? Você tem que se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Porque as questões de concurso, elas são um pouquinho diferentes das questões do Enem, tá bom? Mas também serve, óbvio, né? Aí, que eu estava falando no rol, né? Quando a gente coloca as informações que a gente coletou. Então, vamos supor que sejam as idades de determinado público. Vou botar só adolescente, tá? Da primeira fase da adolescência até fase adulta, né? Maior de idade. Aí eu coloco em ordem. Só que quando eu coloco em ordem, eu tenho que escrever quantas vezes cada um apareceu. Então, se eu perguntei para 4 pessoas e 4 pessoas tinham 10 anos, eu tenho que escrever 10, 10, 10, 10. Aí, 2 pessoas tinham 11 anos,
3 pessoas tinham 12, por aí vai, tá? Vou escrever aqui rapidinho. Estou botando aleatório aqui, que tá vindo na minha cabeça. Tá? Então, eu fui lá, perguntei as idades das pessoas que estavam frequentando, sei lá, determinado da loja de um shopping. Porque essa empresa, ela quer investir, e aí ela precisa saber se ela investe em roupas mais, sei lá, infanto juvenil, ou para mais adolescente, barra jovem, enfim. Repara que aqui eu coloquei um número limitado, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 26, como se eu tivesse perguntado para 26 pessoas, né? Mas imagina se eu tivesse perguntado para 50, para 100, para 200, eu ia escrever as 200 respostas, fica difícil, né? Aí isso aqui foi o que a gente terminou na última aula falando. E é o que existe, que a gente chama de tabela. Eu não sei escrever, né, pelo visto. Eu tenho que voltar para o primário. Peraí. Calma aí, gente. Vamos ver se agora eu consigo. Gente, desculpa, tá? Essa letra. Um dia eu melhoro. Eu vou falar para vocês um negócio. Eu sou tão antiga, tão antiga, tão antiga, que eu fui pegar esse resuminho de estatística que eu falei que eu botei para vocês no Google Classroom. Na verdade, era de quando eu dava aula para um cursinho em 2010, eu acho, 2009. E aí, não tinha tido ainda, eu acho, na época, estava começando a ter, né? Estava começando a transição do acordo ortográfico, né? E aí, tudo que estava escrito frequência estava com trema. Foi, gente, assim, eu tive que mudar algumas coisas para vocês, né? Para poder postar, botar logo do MEC, enfim, o material era meu, fui eu que fiz, mas eu tive que mudar, né? Tirar o material do curso para colocar o material do MEC, mas tudo que estava escrito frequência com trema, eu tive que tirar, vocês viram, mentira, gente, nossa senhora. Ainda bem que estatística, pelo menos, é atemporal, né? Não muda igual história, geografia. Enfim, aí na tabela, o que a gente faz? A gente bota os valores e diz a frequência que aquele valor apareceu. A resposta, na verdade, porque não necessariamente é valor, né? Porque lembra que eu falei para vocês? Às vezes é uma variável que ela é qualitativa, né? É sexo, grau de escolaridade, né? Enfim, tá? Mas na maioria das vezes as questões a gente trabalha com variáveis quantitativas, né? Que são valores. Vamos lá, ó. Idade. Aí quais foram as respostas? 10, 11, até o 18. E aí, qual foi a frequência de cada uma dessas idades? Quantas vezes o 10 apareceu? Quantas pessoas me responderam que tem 10 anos? 4 vezes. Nossa senhora. Não sei o que é pior, se é minha letra, se são as letras. O 11 apareceu 2 vezes. O 12, 3 vezes. Eu vou fazer aqui rapidinho, tá, gente? O 13, 4 vezes. O 14, 2 vezes. O 15, 4 vezes. O 16, 2. 17, 1 e 18, 4. Aqui ficou bem feio, né? Deu 30? Então fiz conta errada. O 18. Só colocou no 18. Botei 4, né? Botei 8 e é 4. Valeu. Ai, gente, calma. Tem que dar um jeito.
Ctrl Z, por favor. Gente, não. Professora. Possível, gente, não. Não, gente, não. Faz isso comigo, não. Eu já fiz Ctrl Z, não vai não. Eu fiz naquela hora. Ah, calma, calma. Apareceu. Uh. Aê! Acho que eu não vou nem mais apagar esse 8 aqui não, tá? Eu vou riscar, porque eu tô com medo. Gente, calma. Tô nervosa. Caneta. Eu vou riscar o 8. Coisa feia. Deixa aqui. 4. Foi mal, gente. Tá, então aqui é a tabela de frequência, porque a gente diz que é a frequência de cada uma daquelas ali, tá? Só que existem outras duas frequências, que a gente chama de frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Ela é igual àquela outra questão que a gente estava vendo do até, né? Que a Tainá e a Thaisa perguntaram da lista 4. Aquela ali é um tipo de tabela de frequência, só que aquela tabela estava em forma de gráfico, né? Mas e que pode acontecer também, tá, gente? Ele botar em gráfico de barras, em vez de colocar a tabela. E aí ele vai acumulando. Então, ó, até 10 anos eu tenho 4 pessoas. Até 11 anos, né? A gente vai acumulando. 4 de 10 e 2 de 11 anos, são 6. Até 12 anos, 9. Até 13. 13, né? Porque vai somando aqui. Até 14, 15. Que bom que a reta ficou toda torta. Não, beleza. Eu já tinha que ter deixado isso aqui pronto, né? Até 15, 19, até 16, 21, 22 e 26, tudo bem? Então, assim, é bom vocês prestarem atenção, porque às vezes a questão vai te dizer que aquela frequência que está ali é acumulada. Como que ele vai te dizer? Ele pode te passar frequência acumulada, propriamente dito, falar, né? Frequência acumulada, ou ele pode simplesmente usar palavras que foi como a gente viu na questão anterior da lista 4. Até 10 anos, até 11 anos, tá? Então, isso aí você tem que prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você vai olhar o gráfico, por exemplo, aqui no 12, e você vai achar que foram 9 pessoas com 12 anos. E não foram. Foram só 3. Foram 9 pessoas até 12 anos, tudo bem? E aí existe também o que a gente chama de frequência relativa. A frequência relativa ela pode aparecer em forma de fração, de número decimal ou de porcentagem. Geralmente ela aparece nas questões do Enem em forma de porcentagem. Eu não vou colocar aqui em forma de porcentagem porque vai ficar mais difícil para eu fazer a conta, né? Se eu tivesse colocado 100 números seria mais fácil. Mas como é que eu faço? Quantas pessoas eu entrevistei com 10 anos? 4 pessoas. 4 de quantas? 4 de 26. Entenderam? Tá? E aí, se eu divido 4 por 26, deixa eu dividir aqui, o Marcos muito solícito, já calculou ali para mim, 15,38. Se estiver errado, a gente briga com ele. Aí a frequência relativa, ela pode estar em porcentagem, tá? Quantas pessoas de 11 anos? Qual é a frequência relativa delas? 2. De quantos? De 26. Aí isso aqui vai ser metade ali, deve dar 7,69 mais ou menos, eu acho, tá? Em questão de porcentagem. Por que que a frequência relativa ela também é importante? Porque, assim, por exemplo, se eu falo para você que 2 pessoas foram entrevistadas e tinham 11 anos, só isso não te diz nada a respeito daquela entrevista. Porque tá, se eu entrevistei 3 pessoas, 2 pessoas é bastante coisa. Agora, se eu entrevistei 1.000 pessoas, 2 pessoas já não é bastante coisa, né? Então, a frequência relativa, ela serve para te auxiliar justamente nisso, a você ter uma noção de quanto aquilo ali representa do total, tá? E disso que, às vezes, assim, as questões do Enem, que elas são questões que usam mais interpretação e não são tão matemática pura, né? Elas usam mais porcentagem porque são mais fáceis da gente ter noção em relação a isso,
Tá bom? Aí eu poderia fazer isso em cada uma dessas variáveis aqui, tá? O Marco já colocou ali pra gente as porcentagens, mas eu não vou escrever aqui porque a gente tem pouco tempo. Mas eu quero perguntar para vocês se vocês entenderam cada uma dessas frequências, se vocês têm alguma dúvida. Não, dá para entender sim. Show. Alguém tem algum comentário? Beleza. Eu entendi, professora. Show. Quem foi que falou que eu não escutei essa voz hoje ainda? João Vitor. Tá, show, João Vitor. Só para eu poder gravar sua voz, porque não apareceu aqui para mim. Ok. Beleza, gente? Então vamos lá. Isso aqui, conforme vocês forem vendo as questões, vocês vão se familiarizando mais. Eu quero fazer um outro comentário sobre um outro tipo que às vezes pode aparecer, que não é tão recorrente no Enem, mas pode aparecer, e aí eu quero que vocês, que se aparecer, vocês não fiquem, não é assustado não a palavra, se vocês estejam familiarizados, né? Assim, eu já vi isso, eu consigo interpretar melhor. Que é quando a gente pega e faz essa apresentação por classes. Como assim? Nesse exemplo aqui que eu coloquei, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 até o 18, eu tenho somente 9 respostas, né? Então, para mim, foi fácil. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi, porque quase apagou, eu quase infartei aqui, mas foi viável escrever essas respostas aqui, né? Foi possível. Agora, vamos imaginar que a gente tenha feito uma entrevista a respeito dos salários. O cara está no centro da cidade, tá? E aí, no centro da cidade, ele vai perguntar salário para as pessoas que estão passando. Gente, no centro da cidade, existem todos os tipos de trabalhador. Existem os trabalhadores que ganham. Vamos colocar só a partir do salário mínimo, a gente sabe que nem todos ganham salário mínimo, porque existem os autônomos, enfim, né? Mas vamos botar só os trabalhadores de carteira assinada, que teoricamente todos teriam que ganhar a partir de um salário mínimo, né? Até né, executivos que trabalham naqueles prédios, Petrobras, BNDES, advogados, blá, 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 tá? Então, a gente tem todo tipo de salário ali. Vocês concordam comigo? E, além disso, além de existir todos os tipos de salários, existem várias respostas possíveis. A gente pode ter o salário mínimo hoje é R$ 1.100. Eu posso ganhar 1.110. Eu posso ganhar 1.110,50. Isso é possível muito, tá, gente? Assim, quem é que vai ganhar 1.110,55? Eu trabalho diretamente com carteira de trabalho, enfim, eu vejo, e as pessoas recebem, sim, valores quebrados, tá? Imagina o cara vai escrever todos esses valores? Não vai. Ele vai fazer o que a gente chama de frequência por classe. Vou passar rápido por isso aqui, tá? Que se a gente ver uma questão, a gente conversa melhor a respeito. Mas vamos botar aqui assim, ó. De 1.100. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Que fica mais bonitinho. De 1.100 até 1.500. Aí a frequência foram 75. Então, 75 trabalhadores recebem entre 1.100 e 1.500. Aí pode ser 1.100 e 20 centavos, pode ser 1.200, pode ser 1.230, pode ser 1.400. Quando eu coloco esse tracinho aqui, quer dizer que se ele recebe 1.100, está considerado aqui nesse 75. Bom, sou eu apontando para o 75, como se vocês estivessem vendo meu dedo, né? Quando tem tracinho no 1.500, se o cara ganhar 1.500, ele não está nessa classe aqui, ele vai estar na próxima. De 1.500 a 2.000. Aí foram 34 pessoas, tá? Então, aí a gente vai fazendo assim. De 2.000 a 2.500. Tudo bem? Então, se vocês pegarem uma questão que esteja nesse tipo aqui, vocês já vão saber mais ou menos do que se trata, tá bom? 2.500, vou botar aqui por cima. Tá joia.
e por aí vai, tá bom, gente? Então, aqui a gente pega por classes, porque é um grupo, é um intervalo. A gente não vai saber exatamente, vamos pegar esse intervalo aqui, entre 1.500 e 2.000. A gente não vai saber exatamente quantas pessoas recebem 1.550, mas a gente sabe que existem 34 que estão dentro daquele intervalo ali, e não interessa. Geralmente, quando a gente separa assim por classe, não interessa saber os valores exatamente. O que interessa mesmo é saber as faixas, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar hoje com a primeira medida, né, que eu falei para vocês, que é a medida da média, que é a que é mais familiar para gente. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Hoje vocês já são 8h10, vocês me aguentam, quase 8h10, né? Vocês me aguentam até agora. Vocês devem estar cansados já, né, gente? 2 horas direto, assim. Claro. Bom, vamos lá. A média é o que a gente já está mais acostumado, porque isso a gente vê desde sempre, é algo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que a gente, quando vê a média de notas, enfim, é algo mais usado no nosso dia a dia, né? Existem vários tipos de média, então é algo que já é mais familiar nosso. Embora na próxima aula, hoje eu não sei se vai dar, acho que hoje não vai dar tempo, não. Na próxima aula, a gente vai começar a ver algumas questõezinhas de média, que elas são um pouquinho mais difíceis, que não é tão familiar para a gente. Mas, no geral, as questões são bem tranquilas. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nota em matemática de 5 alunos de uma turma, tá? É uma turma pequenininha, de 5 alunos só, porque eu não sou boba, né? Não vou escrever 20 alunos aqui. E aí, vou anotar as notas dele. Então, teve um aluno que tirou 4. Esse é o mais fraquinho da turma. Um tirou 8, o outro tirou 7, o outro tirou 6, 25, e o outro tirou 5, tá? Tá, certo. 4, 8, 7, 6 e 5. Você no ensino fundamental, Marcos? Eu no ensino fundamental, as minhas notas eram tipo A, B, C, D, E, F, não era nota de número, não. Era A mais, A menos, V menos. Eu tô falando para vocês, pessoas antigas, né, gente? Sou da época do frequência lá com prima, né? Aí que eu pergunto para vocês o seguinte: qual foi a média? Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês de alguma questão aqui que a gente já viu, né? E a gente já falou sobre isso. Qual foi a média, a nota média dessa turma? O que a gente tem que fazer? A nota média, ela é como se a gente somasse todos os pontos dessa turma e redividisse, tá? Então, como assim? Quando a gente chega lá nessa turma, eu falo assim, ó, vamos supor que eu sou essa aluna que tirou 4. Aí eu chego para vocês e falo assim, não interessa, o meu ponto é de vocês, o ponto de vocês é meu, e a gente faz a divisão aqui, e vamos redistribuir isso aí, porque isso está errado, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os pontos de todo mundo e vai colocar num bolo só. Eu tirei 4, o outro tirou 8, eu vou somando. O outro tirou 7, o outro tirou 6 e o outro tirou 5. Isso aqui tudo vai dar quanto? 4 mais 8, 12, com 7, 19, com 6, 25, com 5, 30. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Se a gente pega e soma as notas de todo mundo aqui, deu 30 pontos. Vamos redistribuir isso aí, então, igualmente, né? Igualmente. Se somos 5 e a gente tem 30 pontos, a gente pega esses 30 e divide por 5. A média da turma vai ser 6. Né? A gente redistribuiu esses valores para todo mundo. Então, isso que é a média da turma. Aí, vamos supor, chega nesse ano e o aluno que... Entra um aluno novo, tá? Só que esse aluno novo, ele não
não é muito bom, não, nunca estudou, tá. E aí ele tirou 0. Vamos lá. 4, 8, 7, 6, 5 e 0. Aí ele chega, esse aluno que tirou 0 vai ser o Marcos, porque o Marcos falou que era no ensino fundamental e era quinto, que tinha dificuldade. O Marcos chegou, tirou 0, falou assim, não, gente, vamos redistribuir isso daí, não é justo, vamos pegar os pontos de todo mundo, vamos redistribuir. Quanto que a gente tem de ponto aqui no total? Aí a gente vai somar tudo. 4, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 0. Isso tudo vai dar 30. Só que esses 30 agora, eu estou dividindo para 7, né? Para 6, né? Estou dividindo para 6, porque agora são 6 alunos. Quando eu pego esses 30 e divido por 6, vai dar 5. Ou seja, a média da turma diminuiu. E por que a média da turma diminuiu? Porque eu acrescentei um valor pequeno, né? Gente, assim, média nem sempre retrata a realidade daquilo que você está vendo. Porque, como eu falei, mostrei para vocês, ó, a maioria da turma ali tá com uma nota boa. Tem aluno com 8, tem aluno com 7, tem aluno com 6. Por que a média é 5? Porque chegou e entrou um aluno com 0, e aí ele baixou a média, né? A média, até por isso que a gente começa a trabalhar as outras medidas, né? A mediana, a moda, o desvio padrão. Sei lá na estatística um pouquinho mais avançada, os estatísticos, eles vão usar todas essas informações em conjunto para poder ter uma noção real daquela amostra, tá? Daquela amostra que ele pegou. Então, assim, quando vocês estiverem pegando qualquer informação que estiver falando sobre média, é importante que vocês entendam o que aquilo ali quer dizer, mas que vocês também tenham uma análise crítica, tá? Quer ver um outro exemplo? Vamos supor, tirei 10 lá na faculdade. Tirei 10 em 4 disciplinas. Tá? Só que na última disciplina eu não fiz a prova. Fiz, mas não estudei, aquela disciplina ali, eu queria ter trancado. Qual vai ser a minha média da faculdade? Se eu tenho 5 notas aqui, ó, 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 0, dividido por 5, né? Vai dar 40 dividido por 5, é igual a 8. Eu sou uma aluna média 8, mas na verdade eu sou praticamente uma aluna média 10. Foi o 0 que desceu minha média, tá? Então, assim, um número grande ele pode elevar a média e um número pequeno pode diminuir muito a média. Quanto maior for a amostra, um valor vai fazer menos diferença, né? Vamos supor que eu esteja pegando uma média de um colégio inteiro, tá? Um colégio inteiro que tem 1.000 alunos. Aí entrou um aluno ali que tirou 0. Aquele 0 ali ele vai fazer pouca diferença na minha média, porque os outros vão compensar. Quanto menos, né, quanto menos gente estiver somando, é mais complicado. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse cálculo inicial da média? Não, professora. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, foi de um curso que eu esqueci de colocar qual, que também foi bem tranquilo, era um curso de ensino médio, questão bem direta. No exame médico, os pesos das crianças da sala de Joana foram, aí ele colocou aqui 5 pesos, e ele pergunta o peso médio. Lembrando que nem sempre a questão vai te dar, vai perguntar a média. Às vezes ele vai falar o peso médio, o preço médio, né? Enfim, o que ele estiver querendo saber da média. Não vai perguntar para você a média diretamente. Então, ó, são 5 crianças. O que a gente tem que fazer? Somar todas elas para a gente poder redistribuir entre as 5. Dividido por 5. Ó, como é que a gente faz aqui? Quando a gente tem número decimal que estiver assim, com 0,5, começa somando eles, ó.
o 27,5 com 22,5, 7,5 com 2,5 é 10, então ele já junta, né? Então, aqui, ó, 27,5 com 22,5 vai dar 50, né? Aí, 50, aqui, já vou anotar aqui, ó, 50. Como a gente faz isso na hora da prova, fica mais fácil. Esse 29 com esse 31 vai dar 60. E o 32, porque aí às vezes fica mais fácil da gente fazer a soma. 50 com 60, 110, com 32, 142. Dividido por 5. Isso aqui vai dar 28,4. Bem? Vê, foi uma questão de concurso, bem tranquilinha, não tem nada de absurdo nessa questão, né? No Enem pode cair questão assim? Pode. Mas não vai ser assim. Como assim? Ele vai cair questão desse jeito para vocês? Pode cair? Pode, mas ele vai te tentar como é que se fala? Ai, gente, as palavras estão fugindo na minha cabeça. Vai contextualizar? Ele vai contextualizar e vai tentar te distrair, né? Exatamente isso. Na questão, ele vai contar uma historinha, vai falar, vai te dar um monte de valor, vai pedir a média, que é só você fazer isso. Mas aí ele contextualizando, ele te distrai e tira sua atenção para outras coisas, e aí para você errar, tá? Então, assim, no dia da prova, é importante que você tenha essas duas características muito bem definidas. A primeira é a teoria, obviamente, e segunda, a concentração, né? Aí, outra coisa. Isso aqui também foi uma questão, também não coloquei aqui de qual foi o concurso. Repara que aqui, ele não me deu os valores, isso aqui é como se fosse uma tabela de frequência, só que na verdade não é uma tabela de frequência, é um gráfico, mas que utiliza a mesma, como é que se fala? A mesma ideia, né, da tabela de frequência, ó. Utiliza os dados do gráfico a seguir, que mostra o número de rascunhos? Isso aqui tá errado, né? O número de vendas realizadas pelo vendedor Carlos em 6 dias da semana. A média diária de vendas de Carlos nessa semana a média diária. Então, eu tenho que ver quanto que ele vendeu em cada semana. Na segunda-feira, em cada dia da semana. Ele vendeu, isso aqui que a gente já trabalhou, né? O gráfico, né? Na segunda-feira, ele vendeu 15. Na terça-feira, a coluna tá indo até onde? Até o 20. Na quarta-feira, 10. Na quinta-feira, 25. Na sexta, 15. E no sábado, 25. Ele teve aqui 6 dias da semana, né? Porque ele não trabalha no sábado, aparentemente. Porque ele até falou aqui, em 6 dias da semana. Não trabalha no domingo. Quantas vendas ele fez no total? Vamos somar aqui, 15 com 20, 35, com 10, 45, com 25, 70, com 15, 85, com 25, 110. Pode? Não. Acho que eu fiz conta errada. 25, 25, 50. 15 com 15, 30, dá 80. É 110 mesmo. 110. Só que são quantos dias da semana? 6. Então, vou pegar esse 110 e vou dividir por 6. E aí, isso aqui vai dar 17, alguma coisa. 18. Marcos de novo, que deu a resposta pra gente, tá? Se estiver errado, a gente briga com ele. 18,33 aproximadamente, mas aí que ele pergunta aproximadamente sem número decimal, né? Então, a resposta vai ser 18. Tudo bem? Aqui, no caso, ele deu a questão e já foi diferente dessa questão anterior, que nessa questão anterior ele deu os dados brutos aqui, né? Não foi nem rol. Foram só os dados escritos de forma desorganizada mesmo. Aqui ele já colocou numa tabelinha, né? Mais bonitinho. E aí, de novo, se fosse uma questão do Enem, ele poderia ainda contextualizar mais ainda, colocar mais informações. Ele poderia dizer que Carlos é um bom funcionário, que das vendas do mês ele vende 70%, e te enganar com um monte de coisa e a pergunta ser uma pergunta simples. Tá.
Aí, essa questão aqui é uma questão do Enem, que a gente vai começar a calcular. Aí ela já é um pouquinho diferente. Deixa eu só até ver aqui. Eu coloquei para vocês na lista 5. A lista 5 está aberta aqui. Lá no final, uma questão de desafio. Mas não que ela seja uma questão difícil, mas foi porque a gente ainda não tinha trabalhado isso, né? A gente está começando a trabalhar agora. E aí eu comentei com vocês na aula passada que eu queria que vocês tentassem fazer a questão, mesmo sem a gente ter visto, né, o assunto, para vocês tentarem exercitar, né? Tentar fazer questão de coisas que vocês ainda não viram. Essa questão basicamente igual àquela questão do Enem que eu coloquei lá no slide. E a gente vai ver agora como é que se faz esse tipo de questão. Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá. A gente vai fazer ela já já. Deixa eu só escrever aqui. Ó. Que isso, gente? Vamos supor. Vou botar aqui porque aí a gente já vai para a questão, tá? Um exemplo parecido com aquele que a gente viu das idades, tá? 10 anos. Vou botar aqui idade. E as frequências. 10. Vou colocar valores aleatórios aqui. Eu quero para ser um 12. 12. Se eu chego para vocês, num primeiro momento, olhando aqui para o lado direito do gráfico, tá? E eu falo assim, olha, essa aqui foram as idades de uma determinada entrevista, olhando sempre para o lado direito. Qual que é a média das idades desse grupo? Aí a gente já sabe fazer, o que a gente vai pensar? Isso aqui do lado direito, tá, gente? O que a gente vai pensar? Bom, eu vou ter que somar essas idades todas para ver qual é a soma total e redistribuir ali. Eu vou botar mais um aqui só para ficar mais fácil de dividir. Não. Vou botar mais um aqui. Aí o que eu vou fazer? Somo tudo. 10 mais 10 mais 10 mais 11 mais 11 mais 12 mais 12 mais 12 e divido pelo total. Redistribuo, né? Foram 8. Então, se eu somar aqui, vai dar 30 com 22, 52. Aqui vai dar 36. 52 com 36. 80. É isso? 52 com 36? 88, tá. Dividido por 8 vai dar 11. Tudo bem? É uma questão bem parecida com essa questão aqui. Vocês concordam? Ele foi, colocou os valores para você e ele perguntou a média. Ele simplesmente escreveu os valores para você. Mas, como nos exemplos lá do início que a gente está falando sobre a tabela de frequência, às vezes não é viável a gente escrever todos os valores. A gente agrupa e coloca a frequência de cada um daqueles valores. Geralmente quando tem valores muito repetidos, né? O 10 aparece 7 vezes. Mas como é que a gente faz para calcular a média, então, nesses casos? Por exemplo, um caso desse daqui, ó. Agora olhando para o lado esquerdo. Vamos supor que ele esteja assim. Ele tenha sido apresentado para você em forma de tabela. E ele quer saber a média, a idade média. Bom, o que você tem que fazer nesse caso?
você tem que entender que quando eu tenho aqui a idade 10 e a frequência 4, é como se fosse isso daqui, ó. 10, 10, 10 e 10. Tudo bem? Ó, quando eu tenho 11 e frequência 5, é como se eu estivesse escrevendo 11 5 vezes. Quando eu tenho 12, frequência 3, é como se eu estivesse escrevendo 12 3 vezes e por aí vai. Tudo bem? E aí eu teria que somar todos eles, vocês concordam? Pra gente calcular a média? Mas aí... Oi? Sim, foi sim? Isso. Só que aí eu não vou fazer isso, principalmente na hora da prova, porque vai que tem 77 pessoas com 10 anos. Eu não vou escrever o 10 77 vezes. Né? Fica humanamente impossível. E o que a gente faz? A gente vai lembrar lá do início, quando a gente começou a estudar multiplicação. Né? Lá, alguns anos atrás, na escola lá da Tia Teteca. O que é 10 vezes 4? 10 mais 10 mais 10 mais 10. O que é 5 vezes 6? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Aí eu somar os 5 6 vezes. Então, se eu tenho aqui e digo que a frequência do 10 ele aparece 4 vezes, é porque se eu quiser somar eles, esse 10 mais 10 mais 10 mais 10 aqui vai ser o quê? 10 vezes 4. Eu vou reduzir isso, eu vou colocar em menorzinho, fica mais fácil. Se eu quiser somar tudo, então, vai ser 10 vezes 4. Aí o 11 aparece 5 vezes. Eu preciso escrever aqui, então, para mim, 11 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11 5 vezes? Não preciso. Porque 11 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11 nada mais é do que o quê? 11 vezes 5. O 12, ele aparece 3 vezes. Não vou escrever, vai ser o quê? 12 vezes 3. O 13 aparece 2 vezes. 13 vezes 2. E o 14, 3 vezes 14 vezes 3. Mas aí, você vai dividir por quanto? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir pela quantidade de vezes que cada um apareceu. Ó, eu tenho 4 números 10, ou seja, pela frequência total. 4 números 10, ou seja, a quantidade de respostas. 4 números 10, 5 números 11, então vai ser 4 mais 5, 9, com 3, 12, com 2, 14, com 3, 17. Botei um número bem ruimzinho, né, pra gente. Aqui, cadê o Marcos, que faz as contas aí na calculadora? Ó, 10 mais vezes 4, 40. 11 vezes 5, 55. 12 vezes 3, 36. 13 vezes 2, 26. 14 vezes 3, 42, dividido por 17. Quanto deu isso, Marcos? Deixa eu ver aqui. 11,71? Show. Vocês conseguiram entender isso quando eu fiz essas multiplicações? Alguém não entendeu? Alguém boiou muito? Porque vocês estão muito caladinhos. Professora, eu entendi. Show. Beleza. Isabela tá calada. Hoje tem duas Isabelas aqui caladas. Luíse. Laís tá calada também. Show. Gente, isso aqui é o que eu falei com vocês. É algo que, se a gente não faz, a gente não sabe, né? No dia da prova fica difícil. Então, assim, é um trunfinho para vocês, tá? Vocês saberem resolver isso. A lista 6, eu já vou colocar algumas questões nesse estilo aqui para vocês começarem a exercitar. Eu só preciso que vocês tomem muito cuidado com uma coisa aqui nessa questão, nessas questões, né? É esse número aqui que a gente divide, tá? Porque muita gente, em vez de somar as frequências,
somos resultados. Já a conta vai dar outra. Em vez de dividir por 17, dividiria por 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14. Vocês têm que ficar muito claro para vocês o que é resposta. Pensa mesmo, tipo assim, independente do que a questão estiver falando, pensa sempre em entrevista, tá? Como se fosse entrevista, né? Então, se é entrevista, o que é a resposta? A resposta são os valores. E o que é a frequência? É a quantidade. E a gente divide sempre o quê? Pela quantidade. Então, quantas pessoas eu entrevistei? Eu não vou somar o 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14. Porque isso não é a quantidade de pessoas. Isso aí foram as respostas que eles me deram. Né? Porque quando eu divido, não estou redistribuindo para as pessoas. Então, eu tenho que saber quantas pessoas foram entrevistadas. E aí, como que a gente sabe quantas pessoas foram entrevistadas? Olhando a frequência, olhando, né, o número de vezes que cada número apareceu. Às vezes, muita gente erra quando tem uma tabela de frequência que são números pequenos. Por exemplo, vamos supor que em vez de 10, 11, 12, 13, 14, fosse 4, 5, 6, 7, 8. São valores muito próximos das frequências. E aí, a gente, para errar, então, pelo amor de Deus, assim, eu suplico, fiquem assim, na mente de vocês. E quando a gente calcula uma média, a gente divide pela quantidade de respostas, tá? Pela frequência. Então, você sempre pensa nisso. O que é resposta e o que foi a quantidade de vezes que ela apareceu. Para vocês não somarem. E com certeza, se vocês somarem ali e dividirem ali pelo valor diferente, com certeza vai ter resposta, né? Vai ter a alternativa lá para vocês errarem. Tá? Não, Marcos, não pode não. Não pode não, porque senão, né? O pessoal vai fazer ainda, tá? Mas que bom que você fez. É bem isso aqui que a gente está fazendo agora, tá? Então, vamos ver uma questão aqui do Enem, que é nesse mesmo aspecto, tá bom? Foi no Enem de 2019. Numa fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça... Deixa eu pegar a caneta, tá? Periodicamente, controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações. O resultado está apresentado no gráfico. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Então, gente, o que acontece? Foram 60 dias, não foram? Então, foram 60, como se eu estivesse entrevistando 60 pessoas. No dia 1º de julho, qual foi a resposta? 0 garrafas. No dia 2 de julho, qual foi a resposta? 1 garrafa. No dia 3 de julho, qual foi a resposta? 2 garrafas. Então, eu perguntei, é lógico que aqui é em dias, né? Mas eu sempre tento ver como se fosse entrevista por pessoas. Eu perguntei para 60 pessoas. Então, quando eu for dividir a minha média, eu vou dividir por quanto? Por 60, tá? Se a gente pegasse essa tabela de frequência aqui, ó, e fosse escrever, ó, quando eu pergunto quantas garrafas foram envasadas fora do volume? 0 garrafas. O 0 é a minha resposta. Quantas garrafas estiveram fora? 2. 2 é a minha resposta. Então, o 0 foi respondido 52 vezes. Então, é como se eu escrevesse o 0 52 vezes. Eu não vou escrever o 0 aqui 52 vezes. Mas é como se ele tivesse escrito 52 vezes. O 1 foi respondido durante 5 dias. Foram 5 respostas 1 e por aí vai. Então, como é que a gente faz essa média aqui, gente? 0 foi 52 vezes. É lógico que 0 fica mais fácil, né? Mas só para a gente poder treinar, porque poderia não ser o 0. Se o 0 ele aparece 52 vezes, eu não tenho que somar tudo. Eu tenho que somar todas as respostas para poder depois eu redistribuir, não é isso? Se o 0 ele aparece 52 vezes, é 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Somar um número 52 vezes é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar por 52, tá? O 1 foi respondido 5 vezes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é a mesma coisa que 1 vezes 5. O 2 foi respondido 2 vezes.
2 mais 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ah, professora, é mais fácil escrever 4 do que 2 mais 2. Sim, mas a gente tem que treinar, porque se forem números grandes, você tem que deixar isso aqui bem organizadinho, tá? E o 3, uma vez, é 3 vezes 1. Ah, no dia da prova eu vou escrever 3 vezes 1? Não, eu posso escrever 3 direto, mas aqui a gente está treinando justamente porque para quando aparecer outra questão com outros valores, que não seja tão rápido assim. E aí, aqui que eu falei para vocês, ó, você vai dividir por quanto aqui? Por quantas respostas foram dadas, quantas entrevistas foram feitas. Eu tive que verificar isso durante 60 dias, então foram 60 observações. Então, eu divido por 60, tá? Aí, vamos calcular aqui, ó, 0 vezes 52 dá 0. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Dividido por 60. Isso aqui vai dar 9, 12. 12 dividido por 60, ó. 12 dividido por 60. A resposta aqui, ela está em número decimal. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 12 dividido por 60 e vamos simplificar. Tanto 12 quanto 60, eles são múltiplos de 6. Então, eu posso dividir eles por 6. Vai dar 2 em cima e 10 embaixo. E tanto 2 quanto 10 são múltiplos de 2, né? São números pares. Se eu dividir o 2 por 2, vai dar 1. E o 10 por 2 vai dar 5. 1 sobre 5. E aí, gente, preste muita atenção aqui. 1 sobre 5 em número decimal é 0,2. 1 sobre 5 não é 1,5, tá? Pelo amor de Deus. 1 sobre 5 é uma parte de 5. É um número menor do que 1, né? É um número decimal menor do que 1, porque eu tenho uma parte de 5 partes. Isso aqui parece bobeira. Você, não erraria isso, professor. Erra. Erra porque eu sei que erra. Ainda mais na hora da prova, tá? Então, sobre 5 é 0,2. Sempre que vocês estiverem fazendo uma questão que tiver número decimal e você achar a resposta em fração, toma muito cuidado, porque as chances de você errar isso são grandes, tá? A gente ri aqui, mas na hora da prova a gente chora, né? Tá bom, gente? Bom, já são 8h40. Essa outra questão que eu coloquei aqui, eu não vou trabalhar ela hoje, porque eu ainda quero trabalhar um pouquinho a respeito desse outro tipo, que cai no Enem também, mas por enquanto, com isso aqui que a gente já trabalhou, já dá para fazer bastante questão, que da lista 6 de vocês. Eu vou fazer o seguinte, que ainda falta formatar a lista. Quando eu for formatar a lista, as questões que forem desse tipo aqui, eu vou colocar um asterisco para vocês saberem que é um assunto que a gente ainda não estudou. Mas para vocês tentarem fazer de qualquer maneira, tá? Mas para não se desesperarem, eu vou colocar um asterisco, aí vocês já sabem que asterisco é porque a gente ainda não estudou. Porque eu já fiz a lista e já tem questão dessa, então fica difícil de eu tirar, né? Tá? Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Professora, eu não escutei o que a senhora falou por último, só poderia repetir, por favor? Sim. O que eu falei é que essa última questão que eu coloquei aqui, a gente não vai trabalhar ela hoje, porque eu quero ainda trabalhar um pouquinho mais a respeito desse assunto aqui, que também é de médias, mas é outro enfoque que a questão pode dar. A lista 6 de vocês que eu ainda vou postar, eu já separei as questões, mas eu ainda não formatei, né? Não ajeitei, né? Centralizei, enfim. Quando eu fizer isso, como tem questões desse mesmo estilo aqui, eu vou colocar um asterisco para vocês saberem que são questões que a gente ainda não trabalhou, mas que vocês podem tentar fazer, tá? Tá joia. Aí, lembrando que a gente tem recesso agora, né? A gente volta início de agosto, e vai ter a lista 5 e aí a lista 6 eu tento postar até sexta-feira, né? Para vocês. Se eu não postar, assim, vou tentar postar o mais rápido possível. E eu espero que vocês tenham um bom recesso, vocês descansem. Quem precisar descansar, quem não precisar que não descanse. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês pela participação. Eu queria, de novo, também agradecer a vocês por a gente estar fechando aqui, né, fechando o primeiro semestre, com uma participação muito boa de vocês. A gente fica muito feliz de vocês estarem participando, a gente fechar. Não é fácil, eu sei que não é fácil, então eu queria agradecer.
e dar os parabéns a vocês por estarem aqui, né? E que, por favor, voltem para o segundo semestre, que a gente ainda tem uma caminhada aí, que no final vai ser muito, muito gratificante. Ano que vem a gente vai só ouvir notícias boas de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada de verdade. Obrigada a você, professor. Eu vou interromper a gravação aqui. Agora vocês têm um intervalinho, né? Isso. Bom descanso para você também, tá? Obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Tchau. Boa Tchau. noite. Depois a Boa gente chama no noite. WhatsApp, hein? Pode deixar. Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo.
Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Professor, estamos sim. Terminou a aula do último professor? Sim, sim. Ah, tá. Parece que esqueceu gravando aqui. Deixa eu parar, então, para poder iniciar a nossa. Só um minutinho, tá bom? Gentileza.